Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast. Vamos utilizar hoje o texto referência da Leslie Bethel, o América Latina Colonial, volume 1. Aqui comigo estão o Léo E aí, pessoal, beleza? e o Thales. Fala pessoal, Thales aqui. Mas me digam aí, vocês conhecem Tenochtitlan? Bom, a cidade mexica, localizada onde hoje é a Cidade do México, representa o mais poderoso grupo originário da Mesoamérica. Tenochtitlan foi construída em cima do lago Texcoco, o qual não existe mais nos dias atuais devido ao aterramento feito pelos espanhóis. Os mexicas construíram as famosas chinampas sobre o lago Texcoco, o que possibilitou para eles o desenvolvimento da sua própria cultura e da agricultura. Porém, isso a gente vai ver mais aprofundado com o Leonardo. A cidade conta com um conjunto arquitetônico de pirâmides que eram utilizadas principalmente para celebrações religiosas e sacrifícios. Os mexicas ou astecas eram politeístas e seus deuses eram ligados à natureza. Podemos citar aqui o deus Sol, Huitzilopochtli. Ele era um deus muito importante para eles e norteavam eles em agricultura, em colheita e etc. Eles tinham também o Quetzalcoatl, que significa serpente emplumada e representa a criação do homem. Eles também têm o deus Tlaloc, que representa a chuva. Haviam mais divindades, porém essas eram as principais, pois estavam ligadas diretamente à agricultura, força e fertilidade. Além disso, conto com uma rica cultura de artesanato, onde faziam grandes peças em ouro, jade, madeira e pedra. Eles construíam máscaras, adornos, jarros, esculpiam calendários e figuras ligadas ao homem e aos animais. Bom, pessoal, agora a gente vai aprofundar mais no assunto com o Léo e o Thales. Fique com a gente até o final e obrigada! Seguindo então a nossa discussão, a maior parte do sustento do povo mexica vinha da própria agricultura, que ela era muito próspera devido às chinampas. As chinampas, elas eram ilhas artificiais construídas em áreas alagadas, e também por alguns estudiosos ela é chamada de canteiros elevados ou flutuantes. A tecnologia supersustentável e produtiva das chinampas conseguia alimentar grande parte de toda a população mexica. E além de esteticamente impressionantes, elas eram eficientes para as condições climáticas que se encontravam, que era muito adversa por se tratar de áreas altas, né, e semiáridas, que são regiões quase que desérticas devido à baixa absorção do solo. E falando mais um pouco sobre as chinampas, as construções delas datam desde o período pré-clássico e ainda hoje a gente consegue encontrar os últimos fragmentos delas próximo da cidade do México, mesmo depois do Grande Lago de Tenochtitlan já ter desaparecido desde a conquista espanhola, conforme citou a Lara, né? Junto dessa agricultura, conforme eu já havia dito, super inovadora e sustentável, que foi engolida pela conquista, girava também as rodas da economia e do comércio, onde acontecia no grande mercado de Tlatelolco, que era uma tribo que se deu o seu próprio nome à sua cidade e depois eles foram absorvidos pelos astecas, os mexicas, e sua localização passou a funcionar como um mercado. Além deles fazerem o comércio através do escambo, que é a troca de produtos, lá já havia o cacau sendo utilizado como uma moeda de troca para compra também.
E agora, arrastando nessa parte de economia, vamos ouvir um pouco sobre a política com o Tales. A chegada dos mexicas em Tenochtitlan não foi tão simples assim. Como descreve Leslie Bethel, tiveram que superar diversos obstáculos, muitas dificuldades, perseguições, ataques, até finalmente se estabelecerem na ilha de Tenochtitlan, que fica na região dos lagos que cobriam grande parte do Vale do México. E Tenochtitlan, onde os mexicas se estabeleceram, antes pertenciam aos tepanecs. E após chegarem e se consolidar no local, foi criado o grande Império Mexica, e Tenochtitlan, sede desse império, teve diversos governantes com vários feitos e legados, assim como Cuauhtémoc, que é o que vamos falar aqui um pouquinho, cujo nome significa aquele que descende da águia, filho de Auizotli, que fora o oitavo Huaytlatoani, que era como eles chamavam quem era o governante do Império Mexica. Então Cuauhtémoc foi coroado Huaytlatoani em fevereiro de 1521, em um momento em que parte da coroa espanhola já havia chegado nessa região da Mesoamérica, e Cuauhtémoc tinha a difícil tarefa de montar um exército e se organizar para enfrentar Cortés numa Tenochtitlan que já estava devastada não só pelas ruínas causadas pelas batalhas, mas também ali pela varíola bem propagada dentro das populações. E aguentou e lutou bravamente durante 6 meses, quando foi capturado em 13 de agosto de 1521, isso com a ajuda de tlaxcaltecas, que historicamente eram inimigos dos mexicas. Pondo fim ao império, e esse pondo fim eu vou deixar entre aspas, depois eu explico, e também pondo fim à dinastia e dando início ao governo europeu nessa região central da América. Isso dito de uma fonte primária que achamos interessante trazer, de Bernal Dias, que escreveu no livro chamado A Conquista da Nova Espanha, mais precisamente na página 45, quando descreve todo o prólogo. Ele que fora cronista das conquistas de Hernán Cortés, a quem serviu, e no livro A Conquista da Nova Espanha, ele engrandece os feitos de Cortés, que mais tarde viraria Marquês del Valle, justamente devido à ajuda de Deus, bem como coloca em seu prólogo, e ele cita a bravura, a coragem de Cortés para conseguir esses feitos. E eu digo que pôs fim ao Império, mas entre aspas, porque ele continua até 1525, porém agora com líderes fantoches, né, que obedeciam às vontades da coroa espanhola, e todos já rebatizados, já vivendo a cultura dos espanhóis, dos europeus ali. Então esses outros líderes tinham nomes espanhóis, como Juan, Andrés, Pablo, etc. E é interessante também dizer que todo o empenho foi feito e válido graças à força, à bravura dos espanhóis, e quase passa despercebido a ajuda de alguns rivais locais que os mexicas tinham. Isso quando vamos lendo e percebendo no livro do Bernal Dias. E um ponto interessante é que Cuauhtémoc, que foi esse último imperador, o último Huaytlatoani de Tenochtitlan, ele ainda é lembrado e tem seu legado vivo nos dias de hoje, como em monumentos e lugares no México, inclusive no Rio de Janeiro, onde uma praça recebe seu nome, que fica localizada ali na Praia do Flamengo, perto do Posto 2. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da informação trazida.